Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Ielbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda Ielbe Canta. Aqui no Toda Ielbe Canta você encontra um conteúdo para lá de especial, sempre relacionado à música em geral, da Igreja Cristã ou então em particular da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram compartilhar experiências, é só entrar em contato acessando radiocpt.com.br, facebook.com/radiodaielbe ou youtube.com/radiocpt. O WhatsApp é 5133322111 e o nosso e-mail é contato@radiocpt.com.br. E antes de mais nada, vamos ouvir o hino número 247 do Inário Luterano, Santa Bíblia, Meu Prazer, que vem do espanhol Santa Bíblia para mim, letra de Pedro Castro Iriarte, e é baseado em Holy Bible, de John Burton, com tradução do Rodolfo Hassi, reverendo Rodolfo Hassi, e música de Konrad Kocher, 1833. O arranjo que nós vamos ouvir é para violão solo do músico capixaba Simão Pedro Fiuza, álbum Clássicos Inesquecíveis. Bora ouvir. Então, nós acabamos de ouvir o hino número 247 do Inário Luterano, Santa Bíblia, Meu Prazer, arranjo para violão solo do músico capixaba Simão Pedro Fiuza, álbum Clássicos Inesquecíveis. E chegamos à Semana Santa, dentro do tempo de Páscoa. Para este programa, preparamos uma participação muito especial aqui no programa Toda Ielbe Canta. Contamos com a participação do músico Simão Pedro Fiuza, que vocês acabaram de ouvi-lo, e do seu pastor, o reverendo Heitor Custer, diretamente da cidade de Colatina, noroeste do Espírito Santo, onde conversaremos sobre o projeto que eles estão fazendo, a gravação dos hinos do Inário Luterano executados com violão clássico. Então sejam muito bem-vindos ao Toda Ielbe Canta. Por favor, meus queridos amigos, poderiam se apresentar? Eu não sei se eu falei certo o nome do pastor, o sobrenome do pastor. Às vezes eu me perco um pouco com os sobrenomes germânicos. Olha, eu sou Simão Pedro Fiuza, né? O maestro já me conhece, nós já fizemos aí um trabalho de advento, foi muito bacana, na voz de Richard, né? Ficou muito bacana. Parabenizo aí a produção de vocês. Realmente, esse Toda Ielbe Canta é uma bênção de Deus para todos os luteranos do Brasil e do mundo. Então, eu só agradeço. Eu sou Simão Pedro Fiuza, igual já disse, membro da congregação São Lucas, de Colatina, no estado do Espírito Santo. Já há bom tempo, né? Mas sou luterano há mais de 20 anos.
Oh, por fé e maravilha. graça. Graças a Deus. Olá, querido Abner, e também queridos ouvintes da Rádio CPT. Eu sou o pastor Heitor Bragança Kester. Como vocês já sabem, eu me formei em 2015, né, no seminário. Meu primeiro chamado, aceitei o chamado para a congregação Cristo Salvador, da cidade de Jataí. E desde 2019, né, eu estou aqui na congregação São Lucas de Colatina, no Espírito Santo. Maravilha. A gente agradece muito a presença de vocês nessa nova etapa do programa Todo IELB Canta. A gente está querendo fazer entrevistas com músicos de todo o nosso Brasil afora. E esse projeto de vocês é um projeto muito legal. Só vem enriquecer ainda mais a nossa inódia, a nossa música luterana aqui no Brasil. Então, meu amigo Simão, como é que surgiu a ideia desse projeto? Olha, Abner, foi assim, já há muitos anos, né, que eu toco, né, bandas, né? Começou lá em Pancas, Lagina, do Espírito Santo, tinha uma banda chamada Vocal Instrumental Semear, né, na época do pastor João Raul, né? Hoje ele está aí em Santa Catarina. Então tinha uma bandinha e eu fazia guitarra, né, lá nessa banda. E daí vinha tocando nas bandas, até que vai passando os tempos, a gente vai indo para outra vibe, né? Eu peguei o violão e acontecia que nos cultos precisava tocar o violão, largar a guitarra de lado, e a banda e pegar o violão, né? E aí, olha, um dia eu pensei, olha, de repente, tem nos cultos a gente ouvindo, né? Os hinos do Inário, né? Que são ricos, né? Sublimes hinos do Inário, né? Então, daí, um dia, num culto, eu vi lá, olha, o 247, esse que acabamos de fazer, né? Falei, olha, esse aqui acho que fica legal para tocar no violão clássico. E daí foi o primeiro hino que eu fiz, assim, no violão clássico, no estilo, e malhando bastante, foi o Santa Bíblia, né? Então, daí, para cá, já tem uns 10 anos, 15 anos que eu me dedico, não que eu não gosto de guitarra, né? Sim. Toco na banda também, da igreja, e na comissão de música da igreja. E aqui tem uma escala muito rígida, né? Uma escala muito grande. A nossa escala aqui, por exemplo, eu participo 2 vezes, depois outros músicos, né? A escala é muito bem programada pela Mônica, né? E então, assim, a gente vai evoluindo e cada vez vamos nos aperfeiçoando mais nos hinos, né? Até surgir a ideia do projeto 100% de interpretação dos hinos do Inário Luterano, que a gente está trabalhando. Ah, maravilha. E o Simão, ele não se apresentou, mas o Simão, ele tem 2 profissões, né, Simão? Sim. Fala para os nossos telespectadores, porque é muito interessante, muito legal. Eu sou advogado, né? Meu número de ordem é 7.348 e meu escritório é perto do fórum, né? No centro de Colatina. Então, igual eu disse, né? Em outras oportunidades, você de segunda até sexta, né? Estou no escritório. Agora, sábado, domingo, eu sou músico. Porque eu até esqueci de falar, eu sou um dos conselheiros da Ordem dos Músicos do Brasil, da nossa região, do Estado do Espírito Santo. Nós somos 11 conselheiros, eu sou um aqui do norte, né? Do Estado do Espírito Santo. Então, aquela ideia de músico, às vezes você chega num lugar, você faz o quê? Eu sou músico. Mas qual a sua profissão? Profissão de músico é uma profissão digna. Então, eu lá no conselho, a gente sempre prima por isso. Aqui nós temos uma associação de músicos, aqui que eu sou até diretor jurídico dela, a gente luta pela questão do cover artístico. Esse cover artístico é do músico. Existe até uma lei no Congresso Nacional, porque o cover é do músico. Nos tocou num barzinho, num evento, num casamento, em qualquer outro evento, aquilo que entrou de cover é do músico, além do cachê. Então, assim, o músico tem que ser valorizado, porque é uma profissão digna, uma profissão muito importante. Né? A música, ela está desde o nascimento até a morte. Né? Então, música é... E a gente estuda bastante para poder conseguir... Mais do que você, né, Maestro? Mas ninguém vai saber como é essa realidade no Brasil, né? É verdade, é verdade. E que bom que nós temos pessoas como você
aí no Espírito Santo, lutando pela gente de uma forma bem específica. E é muito bom, sendo advogado, tu já tem todos os caminhos, né? Que nós, como leigos na advocacia, diríamos assim, nós não temos. E é muito Sim. bom saber que tu tá usando esses dons também dentro da igreja, né? E aí minha pergunta agora também é para o pastor Heitor, né, junto contigo, como que a gente pode estimular, então, o uso dos hinos, que são chamados hinos tradicionais, né? A gente já comentou muitas vezes aqui no nosso programa que às vezes a gente não gosta de dar esses rótulos, né, hino tradicional e hino contemporâneo. Para a gente tudo é hino, né? São canções que a gente utiliza nos nossos cultos, né? Mas como que a gente pode estimular o uso desses hinos, dos nossos hinos, e dos inários nos nossos cultos? Bem, acredito que essa pergunta ela é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é muito complexa, né? E talvez o que eu vá dizer aqui possa ser considerado por alguns como chover no molhado, como diz aquela expressão. Mas na minha concepção, essa é uma grande verdade que nós, infelizmente, vivemos, né, aqui no Brasil, na nossa igreja. Os nossos hinos, os hinos tradicionais, por assim dizer, os hinos do nosso inário, eles não são mais tão conhecidos como era há um tempo atrás, né? Principalmente pelos nossos jovens. E eu acredito que isso tenha acontecido justamente pela falta de uso. Uhum. Não usar tanto os hinos do nosso inário. Então, nós, como líderes, nós precisamos apresentar e ensinar, mais uma vez, esses hinos que são tão ricos, né, tanto em teologia quanto na melodia deles, né, aos nossos jovens. E nós fazemos isso justamente através do uso desses hinos, né, no culto divino. Enfim, logicamente que usando e abusando, né, dos dons que nós temos nas nossas congregações, né, os nossos músicos que são tão especiais, né, para nós. E aqui na nossa congregação, na congregação São Lucas, graças a Deus, nós somos muito abençoados. Nós temos muitos músicos. O Simão até comentou anteriormente, a escala de músicos para tocar nos cultos é bem extensa aqui. Nós demoramos uns 2 meses para passar toda a escala, né? E nós temos muitas pessoas, então, dispostas, né, a usar os seus dons, né, nos cultos divinos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que realidade boa, né? A gente sabe que nem todas as comunidades, as congregações da IELB pelo Brasil afora têm essa possibilidade de ter muitos músicos disponíveis, mas sempre que é possível, é sempre bom ter essa diversidade. Não só a diversidade de quem toca, de quem executa ou de quem canta, né, nos cultos, mas a diversidade de repertório. A gente chama em termos técnicos, né, da Inódia, né, que a gente tem disponível, essa biblioteca de hinos. Eu acho que muito bom essa iniciativa de vocês de tentar fazer com que tenha essa diversidade e que esses hinos cheguem aos ouvidos dos jovens, né? Exato. E esse projeto do Simão, né, certamente tem muito a contribuir nessa nossa tarefa de tornar conhecidos os nossos hinos mais uma vez, né? Aos ouvidos dos nossos jovens. Só pegando um gancho aqui, né? Não sei se poderia. Claro, teve uma oportunidade, não só aqui, inclusive era um culto com o pastor Heitor, e teve uma outra lá na região montanhosa do estado, lá do reverendo Claudir Nas, comunidade São Bento, Santa Maria. Então, eu fui fazer violão clássico, né? Ele pediu para fazer só violão nos cultos. Uhum. E aí, quando deu no repertório, estava 247, mas foi tão gratificante ouvir a comunidade cantar como se fosse um coral. Então, acho que registro, isso aí emociona, né, a gente. E no culto aqui também, certa ocasião, né, não muito, há uns 30 dias, foi cantado esse hino só com violão clássico. Então, foi assim, maravilhoso. Que maravilha, muito bom quando a comunidade ela é incentivada, porque é um dos pilares da reforma, né? Que a congregação, ou melhor, foi um dos resultados da reforma, que a congregação
passou, então, a cantar ativamente durante os nossos cultos. Então, a gente tem que sempre estimular que a congregação possa executar os seus hinos. Não quer dizer que não possa ter algum solo de alguma pessoa cantando ou de alguma pessoa tocando, mas que esses elementos sirvam de trampolim e de apoio e de incentivo para que para que a congregação possa cantar efetivamente. Isso é muito bom. É muito bom ouvir isso de vocês. E eu não sei, eu estava pensando, vou contar para vocês uma história que quando eu era criança, minha mãe tinha um disco de vinil de hinos ao som de violão. Era assim, violão e pássaros. Não sei se vocês já ouviram falar desse disco de vinil. E eram hinos tradicionais na época, acho que os nossos ouvintes já sabem, eu não sou luterano de berço também, já estou na igreja luterana já faz um bom tempo. Eu era batista anteriormente, e eram hinos do cantor cristão. E eu lembro de colocar aqueles... E criança de 8, 9 anos, sempre colocava aquele disco e ouvia meditando, orando, então antes de dormir, e assim por iniciativa própria, ninguém me forçava a fazer aquilo, né? E para vocês verem como que o som, né, pode envolver as pessoas de diferentes formas. Não sei se vocês conhecem esse disco ou esse CD. Eu mais ou menos... Quer ouvir alguma coisinha rapidinho? Podemos, vamos ouvir um hino. Então ouve aí. Mais ou menos por aí. Ah, que maravilha! Nós temos esse hino no nosso cancioneiro, o Louvai ao Senhor, o hino Canta Minha Alma. É Tem um sim. dos hinos maravilhosos da Fanny Crosby. Foi uma grande compositora norte-americana, né? E esse hino é um dos mais amados, acho, por todos os brasileiros, independente de denominação, né? Sim. E eu acho que tinha esse hino no disco que eu comentei com Eu não me vocês. lembro, não, mas teve que tinha. Eu sempre costumo dizer, maestro, era uma época que não tinha plataforma digital, não tinha YouTube, não tinha nada, e milhões de LPs e compactos eram... As pessoas tinham o prazer de ir na loja, assina aqui, ou quando o cantor ia, era diferente, né? Era muito bom. Tinha um ritual para poder ouvir, né? Às vezes vinha a letra ou a cifra no encarte, tu colocava. Eu conseguia aquele disco que eu queria há muito tempo, ia lá e colocava o disco e veja, acompanhava. isso não é só na música gospel evangélica, não. Né? Na secular, Scorpions, né? Várias. Sempre foi assim, depois muda tudo, né? Mas eu acho que quando a gente canta na igreja, que a gente toca, é mais gostoso, é mais perfeito, que a gente está louvando a Deus, né? Com certeza. E assim, o que vocês acham que um projeto similar ao de vocês, quais seriam assim os desafios, né, para colocar em prática um projeto desse tipo? Porque pode ser que outras congregações e outras comunidades da IELB Brasil afora gostariam de iniciar um projeto similar, com algum outro instrumento, ou com algum grupo vocal. Qual seria o maior desafio, assim, ou quais seriam os desafios, não os maiores, porque nós temos tantos, né? Olha, eu acho que o primeiro desafio da gente, maestro, a gente está orando por esse projeto, né? Primeiramente, pedindo a Deus que direcione tudo. E segunda coisa que eu vejo é a pessoa
querer usar o dom que Deus deu para isso. Que não adianta a pessoa querer ir num projeto se não vai malhar, não vai treinar, não vai estudar. E às vezes eu acordo 4 horas da manhã, nem tomo, sempre tomo água primeiro, eu pego o violão primeiro. E vou malhar o hino do Inário, né? O outro tema, mas mais do Inário. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é dedicação, né? e muita força de vontade. E, assim, eu tenho um exemplo, nós temos o pastor Samuel, que é o pastor adjunto, que é o pastor aqui há mais de 40 anos, o pastor Samuel Dino. Ele sempre, quando está na escala dele, ele coloca muitos hinos, mais hinos. Então, isso, quando ele passa o repertório com os hinos, ele não quer saber se, pastor, tira esse aqui, porque esse aqui eu não sei. A gente tem que malhar e chegar pronto. É simplesmente isso. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dele, porque através dele, ele me ajudou muito, me ajuda muito nisso. Então, acontece que, às vezes, alguma comunidade, né? Às vezes, o grupo de louvor, aí você já está há muito tempo, aí o pastor passa o repertório daquele culto, de acordo com a mensagem que ele vai pregar, com a pregação dele. Aí, quando chega lá, tem esses... Às vezes, eles são acostumados, não que não seja excelente, os 2 livrinhos, mas quando se trata de Inário, aí o pessoal, pastor, troca aí, porque a gente... Eu entendo, mas é por quê? Porque talvez não estudou, mas eu acho muito relevante quando o pastor passar os hinos, que os músicos, também da nossa igreja, o músico se dedica àquilo ali, para que não saia fora do plano do culto, né, pastor? Que o pastor vai pregar, dos hinos que ele passou. Então, cabe isso aí. Agora, em relação ao projeto, eu concluo. Nós estamos precisando, igual o pastor, né, disse aqui, de valorizar mais os hinos do Inário, dedicar, e outros projetos poderão sair, piano, né, orquestras, né, sessão de cordas, né, com violinos. Eu acho muito, nós estamos carentes disso. Por exemplo, se você for olhar, se você fizer uma pesquisa no YouTube, você vai achar poucos violões clássicos do Inário luterano. A gente tem pesquisado, não encontra. Agora, isso é fruto de trabalho, força de vontade e de poder, mas vai ser muito bom para a igreja, eu tenho certeza. Vai enriquecer muito a parte musical da igreja. Com certeza. E tu tocou num assunto muito importante que a gente também frisa quase que constantemente aqui no nosso programa Todo Elbe Canta, que o culto, a gente já fez uma série sobre liturgia com o pastor, o reverendo Raul Brum, a respeito, então, de que o culto tem uma temática. Cada culto dominical tem o seu porquê de existir, tem uma sequência lógica. Então, os hinos que são escolhidos pelos pastores, eles são escolhidos pensando na mensagem, naquela temática. Então, nós, como músicos, nós devemos e nós precisamos sempre estar em sintonia com os pastores para poder executar esses hinos. E é muito bom tu ter falado sobre esse assunto. E, assim, eu estava querendo deixar para o final, mas eu não me contive, não, sabe? Veja só, eu louvo a Deus muito pela vida do nosso professor Raul Brum. Eu considero como padrinho desse projeto, né? Que ele já escutou meu som, ele divulga. E, assim, é um paizão, é o meu padrinho, e eu gostaria de mandar um abraço para ele, porque ele é muito especial. Deus abençoe a vida dele, da família dele. Amém, muito bom. Olha, é muito bom ter esses retornos. Tenho certeza que o pastor Raul deve estar ali muito feliz e vai com certeza comentar nas nossas redes sociais a respeito desse projeto. E assim, a gente deseja que frutifique cada vez mais. Amém. E com o apoio dos pastores, né, acredito que seja bem fundamental, né, pastor Heitor, que outros pastores de outras congregações apoiem os seus músicos também, né? Sim, certamente. Isso é essencial, né? Nós, pastores, líderes da igreja, apoiarmos sempre os nossos músicos, aqueles que trabalham também pela igreja, né, servindo a Deus, né, por meio da música. Maravilha. Então, já que a gente falou assim bastante, acho que o pessoal está bem por dentro do projeto, vocês já são amigos de longa data dos nossos queridos ouvintes.
Quem sabe a gente parte para o nosso repertório, né? Já que a gente está no momento da Semana Santa, a gente já está logo, logo aí no domingo de Páscoa. Então vamos trazer alguns desses hinos que são executados com violão clássico para os nossos ouvintes ouvirem. A gente fez uma seleção de alguns hinos, né, Simão, a respeito desse tempo, né? Vamos começar então com a Semana Santa. Qual é o nosso primeiro hino que vocês É gostariam? o 7-9, será verdade que Jesus. Isso. Eu vou falar até um pouco assim sobre. É uma composição de 4 estrofes, né? Farei 2, até porque nós temos muita música na conversa ainda. E eu Claro. farei 2 estrofes, a primeira como e a última, né? Então vamos lá. Perfeito, vamos ouvir então. Mais ou menos aí, porque a nota treinada foi em sol. Ah, ótimo, que lindo, que coisa boa, muito bom ouvir os hinos do Inário ao som do violão. E é importante falar para os nossos ouvintes, né? Então, essa é uma melodia inglesa, de origem anglicana, que chegou para a gente assim, e é uma das mais conhecidas para esse período de paixão, de Páscoa, da Semana Santa, perdão. E muito bom ouvi-lo ao som do violão. E é um desafio, né, É, irmão Simão? é um desafio muito grande, porque são vários detalhes, a gente tem que cuidar da forma que o violão fica. Por exemplo, o violão nesse estilo ele não fica como se estivesse tocando um hino de cancioneiro. Ele fica na perna esquerda, tem um banquinho aqui, o violão o braço tem que ficar, a escala tem que ficar de forma semi-vertical para você olhar as notas. Então, é diferenciada a forma de tocar. E se a gente for tocar num ambiente, por exemplo, fazer um recital, tem que ser só o violão, porque é como se fosse, né, com todas as bases, os acordes, né, solo e baixo. Então, tem que conciliar, tem que haver uma coordenação motora muito bem apurada para, na hora que for tocar, não se tropeçar. Mas tem que ter dedicação. É verdade, para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, nesse estilo de tocar no violão, o violão está fazendo todos os elementos, desde a nota mais grave até a melodia. E Exatamente. esse é o maior desafio. É como se fosse um pianista tocando, um organista tocando todas as notas ali, só que ele está Verdade. tocando ao violão. É muito bom. E qual o próximo repertório? A próxima música? Seria o 81, né? O Bom Jesus, né? Que está dentro da Paixão e Morte, né? Ele tem 1, 2, 4 também, né? Por incrível, as canções de Paixão e Morte normalmente vieram com 4, né? Umas vieram com 8, mas essa tem Isso, 4. outras têm O 88, por quase exemplo, tem 16. 8. Mas as mensagens são maravilhosas. Então, já pode fazer Pode, vamos ouvir. o Bom Jesus, só registrando, quando eu fiz aquele vídeo da Via Dolorosa, que é uma canção de domínio público, no final eu fiz como um medley, na parte final eu coloquei para prestigiar o Inário e realmente, por ser a temática, né, em março do ano de 2021, o Bom Jesus.
Então foi bacana, porque eu fiz em memória a Paixão e Morte de Cristo e as vítimas da Covid-19 por todo mundo. Então, já teve elogios da Itália, França, Espanha, Estados Unidos, então, Alemanha, né? Então, em todo o Brasil. Então, assim, tá no YouTube, está muito bem aceito, né? Foi um trabalho muito bacana, com a produção muito legal, entendeu? E foi escolhido um cenário pelo meu produtor, que ficou, achei muito bacana. Então, vamos lá. Maravilha. Então, para quem quiser ouvir esse medley, é só digitar Via Dolorosa, Simão Pedro Fiuza no YouTube, que vocês vão encontrar esse vídeo maravilhoso. Então, vamos ouvir essa Então, a parte melodia de final origem. ficou esse aqui, ó. Show de bola! E essa melodia é uma melodia de um coral luterano. A gente já falou também aqui no programa. Coral luterano é um estilo musical que foi instituído, foi sedimentado a partir da Reforma, que são os hinos cantados a quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. E é desafiador fazendo violão, porque em cada nota da melodia tu tem um acorde diferenciado. Isso por questões assim do estilo que é o coral luterano. E ele fica fantástico, ele é maravilhoso, lindo, é um dos hinos mais queridos de paixão que a gente tem no nosso cenário, né, pastor? Lindo, muito lindo. Então, seguindo nessa trajetória, né, do repertório do estilo coral luterano, a gente vai ouvir o hino número 82, né, Simão? Deus na cruz é meu amado. Um hino também de origem germânica. Terminou, 2 estrofes. Maravilha, maravilha. São muito bonitos esses corais luteranos, esses hinos germânicos. E o próximo que a gente vai ouvir, dentro dessa seleção que a gente está fazendo, né, da paixão, é o hino número 90, Pendurado no Madeiro. E antes de tocar, Simão, vou falar uma curiosidade sobre esse hino. O texto, ele foi escrito, o texto em português, por um ex-padre, o Antônio José dos Santos Neves, em 1867. É um padre que se converteu ao protestantismo. E aí, no nosso cenário,
pegou-se então este texto e colocou numa melodia de um coral germânico luterano. De 1850 essa melodia foi composta. E é uma das mais queridas dentro da IELB ultimamente, né? Vamos lá? ouvir? Vamos. Ó, que maravilha. E essa melodia aparece em outros hinos também do nosso cenário. Acho que aparece mais Parece umas outra. 2 vezes. O hino de arrependimento. A gente utilizou esse hino de arrependimento num dos nossos eventos também, do ano passado. E acho que agora vamos para o nosso último hino dessa sessão, né? Semana Santa, Paixão. Acho que é o hino mais querido, né? De todos. Meu É o teu, né? Ele é muito especial. Quando fala de bike, você é difícil. Aí já é o. Esse hino é muito lindo, né? Tanto Ele é a muito melodia bonito. quanto a letra dele é muito especial. Ele retrata, assim, cada elemento cada estrofe fala sobre uma parte do corpo de Cristo sendo crucificado, começando com a fronte ensanguentada, em 88, né, para os nossos ouvintes se situarem. E é muito interessante, porque no nosso cenário, nós temos duas formas, a melodia 1 e a melodia 2. A melodia 1 é a melodia original, que o Pedro, acho que essa vai ser a melodia que o Simão vai tocar, né? E tem a melodia 2, que é a isorrítmica, que é a forma barroca, que é um arranjo que Bach pegou essa melodia e ajustou ela de uma forma um pouco diferenciada. Que aí a gente encontra na Paixão segundo São Mateus de Bach. Eu, particularmente, porque aquela questão de meditação, e parece que eu sempre digo, né, que quando o compositor ele parece que ele viveu aquele momento. Então eu acho que esse número 1 parece que ele passa mais. No meu, eu acho mais bacana. Eu gosto de fazer essa. Sim, então vamos lá. Com certeza, vamos ouvi-lo.
Show! Então a gente acabou de ouvir o hino 88, A Fronde Ensanguentada, música de Hans Leo Hassler, 1601, um dos hinos mais queridos nesse momento de paixão e morte. Bom, mas nosso programa não vai ficar só na Semana Santa, nosso programa parte para o Domingo Pascal. A gente também selecionou alguns hinos desse período, né? De poder fazer. Os hinos mudam um pouco o seu quadro, né? Que mais agora vibrantes, né? São mais vibrantes para pintar realmente essa ressurreição de Cristo. Né? O primeiro hino vai ser qual? Linda Páscoa. Linda Páscoa, um hino totalmente brasileiro, um hino, a letra e a música do pastor Martinho Lutero Hassi, da década de 70, 1974. Ele fez a composição deste hino maravilhoso. Esse hino é muito bom. Acho que é um dos mais pedidos. Sempre que chega na Páscoa, a gente sempre canta esse hino no Domingo Pascal. Pelo menos aqui na minha comunidade, aqui em Porto Alegre, acredito que em muitas outras congregações da IEL. Aqui também. Todo culto de Páscoa esse é tocado. Esse é o mais pedido deles. Maravilha. E o próximo, bom, vamos quebrar um pouco o protocolo, já que o nosso programa está sendo transmitido na Semana Santa, mas vamos cantar as aleluias, né? Vamos ouvir as aleluias. 116. Esse é o 119. Esse é o 119, isso. Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. Ah, não, digo 116. Não, 116. Aleluia. Aleluia a ti, Jeová. Sim, aleluia a ti, Jeová. E agora, então, vamos ouvir o 119, que é Cristo, Senhor, eis ressuscitou. Que agora a gente sai de uma melodia germânica, de um coral luterano, e a gente vai para um hino luterano africano. Cristo, Senhor, eis ressuscitou.
Que lindo! Nossa, muito bonito, muito bom ouvir. O Cristo Senhor ressuscitou, um hino africano que vem até a gente, e agora a gente ouvindo ao som do violão. E agora o nosso último hino, né? A gente já vislumbra um pouco além da Páscoa, a Cristo Coroai, no 122, um hino anglicano de origem inglesa, então, para finalizar essa sessão de Páscoa. Maravilha! Muito bom ouvir essa seleção para lá de especial de repertórios, tanto da Semana Santa como da Páscoa. E olha, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente no programa Toda Ielbe Canta, o músico Simão Pedro Fiuza e o pastor Heitor Kester. Muito obrigado pela participação de vocês. Últimas palavras, meus queridos. Eu que agradeço, Abner, mesmo que tenha sido uma pequena participação na entrevista do Simão. Fico muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Para aqueles que não sabem, o Abner e eu fomos colegas, né? Lá no seminário, no primeiro mês de teologia. Exato, já faz alguns anos, né? Já faz um bom tempo. Foi um período bom, de boa convivência. Foi muito bom. Laços ali. Enfim, eu fico muito, muito agradecido e sempre que precisarem, estou por aqui. Que maravilha! A gente que agradece muito, um prazer enorme poder conversar contigo novamente. Foi para lá de especial a tua participação. E com certeza a gente vai chamar você mais uma vez aqui no nosso programa, para a gente falar sobre hinos luteranos. Simão. Eu gostaria de agradecer Maestro Abner, que eu já conheço, nós já fizemos outros trabalhos, parabenizá-lo por esse brilhante e relevante trabalho, né, de toda a Ielbe Canta. Realmente isso está sendo bênção para a comunidade luterana, e não só luterana, mas aqueles que acessam, né? Claro que ele vai passar, ele sempre passa o endereço, e todos estão... Todas as programações de toda a Ielbe Canta está sendo muito bem recebida. Eu gostaria de deixar claro a todos os nossos pastores. Gostaria de mandar um abraço para o pastor Gustavo, né, que é lá da comunidade São Paulo. Para se ter uma ideia, foi lá que foi fundado o Seminário Concórdia de São Paulo em 1948. É a segunda igreja mais antiga luterana do Estado do Santo. Ela vai fazer 92 anos, a igreja do pastor Gustavo Detman Schnerock, né? Schnerock, lá de São João Grande. Mandar um abraço para ele. E eu agradeço também ao meu pastor Samuel Tim e o meu parceiro aqui, o pastor Heitor, que tem sido bênção, e agradecer por essa oportunidade. Pode contar comigo a hora que precisar, entendeu? E mais uma vez, agradecer também ao meu padrinho, né? Professor Raul Bruno, mandou até um áudio para os pastores aí, recomendando, né, o som, e tem sido muito importante para mim, para minha vida.
E eu agradeço muito. O agradecimento é todo nosso. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão comentando nas redes sociais a respeito da participação de vocês, e fica o convite para outras oportunidades aqui no Toda Ielbe Canta. E mandem os nossos abraços para todos os irmãos capixabas, né, diretamente aqui do sul de Porto Alegre. Um grande abraço para vocês e aos nossos ouvintes. É muito bom estar com vocês, né, aqui no Toda Ielbe Canta. Ouça os nossos programas em radiocpt.com.br, ou então assista os vídeos em facebook.com/radiodaielbe ou youtube.com/radiocpt. E para finalizar, nós vamos ouvir o hino mundial da Reforma, o hino 165, Castelo Forte é Nosso Deus, junto com o hino 146, Santo, Santo, Santo Deus Onipotente, com violão do músico Simão Pedro Fiuza. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielbe e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.